Você já imaginou um mundo onde enviar dinheiro para qualquer lugar do planeta é tão simples quanto mandar uma mensagem no WhatsApp? Um mundo onde taxas bancárias abusivas, atraso de dias e barreiras burocráticas simplesmente não existem mais? Hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar uma revolução que está acontecendo bem diante dos nossos olhos: a Stellar, ou XLM, uma criptomoeda que está transformando os pagamentos globais com uma tecnologia de ponta que une eficiência, inclusão e inovação. Eu sou Stephanie Santos e nesse vídeo nós vamos mergulhar fundo na história da Stellar, a sua tecnologia revolucionária, histórias reais de impacto, desafios que ela enfrenta e o seu papel único que desempenha no futuro do sistema financeiro global. Vamos falar sobre como a Stellar se alinha a padrões internacionais como a ISO 20022, sua posição no mercado de criptomoedas e o que ela representa para a humanidade. Esse não é apenas um vídeo sobre tecnologia, é sobre liberdade, poder e um novo jeito de pensar o dinheiro. Então, se você acredita no potencial de um sistema financeiro mais justo, quer fazer parte dessa mudança, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você apoia esse conteúdo. E no final, eu quero ouvir a sua opinião nos comentários. A sua voz faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada estelar? Para entender o impacto da Stellar, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e revisitar o cenário que a viu nascer. Tudo começa em 2008, um ano que marcou o mundo para sempre. A crise financeira global explodiu com força. Bancos gigantes como o Lehman Brothers colapsaram, governos despejaram trilhões de dólares para salvar instituições financeiras e a confiança no sistema bancário tradicional desmoronou como um castelo de cartas. Nos Estados Unidos, o desemprego disparou para 10% e na Europa, países como a Grécia enfrentaram crises de dívida que ameaçaram o euro. Enquanto isso, no Brasil, a Bolsa de Valores caiu 41% naquele ano e milhões de pessoas sentiram o impacto da recessão global. E foi nesse caos que Satoshi Nakamoto, o pseudônimo por trás do Bitcoin, lançou uma ideia revolucionária. Em 2009, o Bitcoin nasceu com uma mensagem codificada em seu primeiro bloco. E essa mensagem era uma crítica direta ao sistema centralizado que colocava bancos acima das pessoas. O Bitcoin trouxe uma promessa de liberdade financeira, mas também revelou limitações. Transações que demoravam 10 minutos ou mais, taxas que podiam chegar a $50 em momentos de pico e um foco em ser uma reserva de valor como um ouro digital em vez de uma solução prática para pagamentos do dia a dia. Avançando para 2012, Jed McCaleb, um dos cofundadores da Ripple, uma plataforma focada em pagamentos internacionais para bancos, percebeu que o sistema financeiro ainda excluía bilhões de pessoas. Naquela época, 2,5 bilhões de adultos no mundo não tinham acesso a uma conta bancária, segundo o Banco Mundial, e os mais pobres pagavam taxas exorbitantes para enviar dinheiro às suas famílias. McCaleb, que já tinha experiência com redes descentralizadas desde os anos 2000, quando criou o eDonkey, uma das primeiras redes peer-to-peer de compartilhamento de arquivos, decidiu que era hora de construir algo diferente. Ele queria uma rede que não servisse apenas a instituições financeiras, mas que empoderasse indivíduos, especialmente os mais vulneráveis. Assim, em 2014, nascia a Stellar, com uma missão ousada de democratizar o acesso ao sistema financeiro global, conectando moedas tradicionais e digitais de forma rápida, barata e acessível. Inspirado por valores de inclusão social e pela falha gritante dos sistemas bancários tradicionais, a Stellar foi projetada para ser uma ponte, uma rede que unisse pessoas, bancos e empresas
em um ecossistema financeiro verdadeiramente global. E essa visão, que combina tecnologia inovadora com o impacto social, é o que torna a Stellar tão especial até hoje. Agora que entendemos o contexto histórico, vamos explorar um pouquinho o que faz a Stellar funcionar de forma tão eficiente: sua tecnologia. Porque diferente do Bitcoin, que depende da prova de trabalho, Proof of Work, um mecanismo que exige mineradores para resolver quebra-cabeças matemáticos complexos, consumindo energia equivalente a que um país como a Argentina usa por ano, a Stellar adota uma abordagem completamente diferente: o Protocolo de Consenso Estelar, ou SCP. Esse sistema é uma obra-prima de engenharia e eficiência. Em vez de mineradores competindo entre si, o SCP organiza os nós da rede em grupos chamados quórums. Esses quórums funcionam como uma assembleia global, onde cada nó confia em um pequeno círculo de outros nós para chegar a um consenso rapidamente. Esse processo é baseado no conceito de acordo bizantino federado, uma teoria da computação que garante que os participantes cheguem a um acordo, mesmo que alguns sejam mal intencionados. O resultado: transações na Stellar são confirmadas entre 3 a 5 segundos, enquanto no Bitcoin pode levar até 10 minutos ou mais, dependendo do congestionamento da rede. Vamos colocar isso numa perspectiva. Em 2021, durante um pico de uso, uma transação do Bitcoin chegou a custar $62 e demorou 40 minutos para ser confirmada. No mesmo período, uma transação na Stellar custava menos de $0,01 e era finalizada em 4 segundos. E quanto ao impacto ambiental? A Stellar consome 99,9% menos energia que o Bitcoin. E só para ilustrar, uma transação na Stellar tem um impacto energético de acender uma lâmpada LED por 2 segundos, enquanto uma transação no Bitcoin equivale a deixar essa mesma lâmpada acesa por quase um mês. E essa eficiência energética é crucial em um mundo que busca soluções mais sustentáveis, especialmente quando vemos que a mineração de Bitcoin emite cerca de 60 milhões de toneladas de CO2 por ano, segundo a Digi Economist. Além disso, a Stellar foi projetada para interoperabilidade, ou seja, ela conecta diferentes sistemas financeiros de forma fluida. Suporta a criação de ativos personalizados, permitindo que usuários emitam tokens atrelados a moedas fiduciárias, como reais ou dólares, ou até mesmo a outros ativos como o ouro ou propriedades. Por exemplo, você pode criar um token que representa o real brasileiro e outro que representa o peso argentino. E a Stellar facilita a troca entre eles usando a XLM como uma moeda ponte. Isso elimina a necessidade de intermediários como bancos ou casas de câmbio, que cobram taxas altas e atrasam o processo. E quanto ao custo de uma transação? Menos de $0,01 contra 20 a $50 em taxas bancárias tradicionais para transferências internacionais. Outro ponto crucial é a conformidade da Stellar com o padrão ISO 20022, uma norma internacional para mensagens financeiras que está revolucionando o setor. A ISO 20022 é um protocolo que padroniza a troca de dados entre instituições financeiras, permitindo maior automação, transparência e segurança. Ela está sendo adotada por mais de 70 países, incluindo a União Europeia, que completou sua transição em 2023, e os Estados Unidos, que finalizou a adoção em novembro de 2024. A Stellar, ao ser compatível com a ISO 20022, pode se comunicar diretamente com sistemas financeiros tradicionais, como o SWIFT, que conecta mais de 11 mil bancos globais. Mas a Stellar não é só sobre números ou tecnologia. Ela está mudando vidas ao redor do mundo. Vamos conhecer algumas histórias que mostram o impacto real dessa rede na vida das pessoas. Primeiro temos o WorldWire,
Um projeto da IBM que começou como um piloto em 2019 e foi expandido em 2022. O WorldWire usa a Stellar para conectar bancos em regiões como Ásia, África e América Latina, facilitando pagamentos transfronteiriços em tempo real. Em 2023, o WorldWire processou mais de 1 milhão em transações, reduzindo custos em até 70%. Pense em uma pequena empresária na Tailândia que exporta artesanato para a Alemanha. Antes, ela esperava 3 dias para receber o seu pagamento de $500, pagando $30 em taxas bancárias, ou seja, 6% do valor. Com o WorldWire, ela recebe o dinheiro em 5 segundos, pagando apenas 1 centavo. Isso significa mais lucro para ela, mais chances de expandir o seu negócio e sustentar a sua família. Em 2024, a IBM expandiu o projeto para incluir 20 novos bancos, conectando mais de 50 países e hoje, em 2025, o WorldWire é usado por mais de 100 instituições financeiras, segundo relatórios recentes. Outra história inspiradora vem do setor humanitário. Em 2023, a ONG Mercy Corps usou a Stellar para enviar $500 mil em ajuda a refugiados da Síria, uma região onde sistemas bancários tradicionais enfrentam barreiras enormes. Normalmente, enviar dinheiro às zonas de conflito é caro e arriscado. Até 20% do valor pode ser perdido em taxas e corrupção, e o processo pode levar semanas. Com a Stellar, 98% do dinheiro chega diretamente às famílias em poucos dias, permitindo que comprem alimentos, remédios e abrigo. Uma mãe síria que recebeu $200 disse em um depoimento à Mercy Corps: "Pela primeira vez, senti que a ajuda chegou de verdade, sem ninguém tirando um pedaço no caminho." Esse tipo de impacto é transformador. E em 2024, durante a guerra na Ucrânia, o governo ucraniano testou uma stablecoin baseada em XLM, chamado Ervinia Digital, para pagar benefícios de emergência. Em um único mês, mais de 2 milhões foram distribuídos a 50 mil famílias, com transações processadas em tempo real. Imagine o impacto. Em meio a bombardeios e destruição, famílias receberam dinheiro para sobreviver sem depender de bancos físicos que haviam sido destruídos. Esse projeto foi tão bem sucedido que, em 2025, o Banco Central da Ucrânia anunciou planos para expandir o uso da Ervinia Digital com o apoio da Stellar, para incluir pagamentos de salários públicos. A Stellar também está ajudando os 1,7 bilhões de pessoas sem conta bancária ao redor do mundo, segundo dados do Banco Mundial. Na África subsaariana, onde 60% da população não tem acesso a bancos, a Stellar tem sido usada para criar carteiras digitais que permitem que pessoas comprem, vendam e enviem dinheiro usando apenas um celular. Em 2024, 2 milhões de pessoas na região abriram carteiras baseadas na Stellar. Um exemplo é o de um agricultor em Gana que, pela primeira vez, conseguiu vender a sua colheita diretamente a um comprador na Europa, recebendo o pagamento em minutos. E esses casos mostram como a Stellar está derrubando barreiras e criando oportunidades, mas também nos levam a pensar nos desafios que ela enfrenta. Apesar de seu sucesso, a Stellar não está livre de desafios. A maior crítica que ela enfrenta é a centralização. A Stellar Development Foundation, ou SDF, que gerencia a rede, detém cerca de 30% de XLM, ou seja, 15 bilhões de tokens, de um total de 50 bilhões, após a redução do fornecimento em 2019. Além disso, a SDF controla decisões importantes, como atualizações de protocolos e parcerias estratégicas. Em 2023, uma auditoria independente revelou que 60% dos nós da rede estão hospedados em data centers afiliados à SDF, o que levanta preocupações sobre resistência à censura. Se a SDF ou seus nós forem pressionados por governos, transações poderiam ser bloqueadas.
um risco que o Bitcoin, com a sua rede mais descentralizada de nós e mineradores, minimiza melhor. Por exemplo, em 2022, quando a China baniu a mineração de Bitcoin, a rede continuou funcionando porque os nós estavam espalhados globalmente. No caso da Stellar, a concentração de nós pode ser um ponto fraco. Outro desafio é a volatilidade da XLM. Entre março e abril de 2023, o preço caiu 40%, de 12 centavos para 7 centavos, segundo dados históricos. Embora tenha se recuperado para 10 centavos de dólar em 2025, essa instabilidade preocupa investidores e usuários que dependem da XLM para transações. Imagine um trabalhador na Nigéria que envia 100 dólares à sua família usando XLM. Se o preço cair 10% em um dia, o valor recebido será menor, afetando seu planejamento financeiro. Além disso, a Stellar enfrenta concorrência feroz. A Ripple XRP, que também é compatível com a ISO 20022, processa 1.500 transações por segundo, contra 1.000 da Stellar, e tem parcerias com mais de 300 bancos globais, como Santander e Bank of America. Stablecoins como o USDT, que tem o valor fixo atrelado ao dólar, dominam o mercado de liquidez com 80 bilhões em capitalização em 2025, contra 5 bilhões da XLM. Mas a Stellar tem uma vantagem única, sua missão social. Enquanto a Ripple foca em instituições financeiras, a Stellar prioriza os não bancarizados, com parcerias em países em desenvolvimento como Nigéria, Filipinas e Gana. Essa abordagem gerou um impacto real. Em 2024, 2 milhões de pessoas na África subsaariana abriram carteiras digitais baseadas na Stellar, segundo a SDF. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre a inclusão financeira. E o que significa inclusão para os mais pobres? Para uma família na Índia, por exemplo, pode ser a diferença entre pagar uma taxa de 50 dólares para enviar 100 dólares ou usar a Stellar por 1 centavo de dólar. Para um empreendedor no Quênia, é a chance de acessar mercados globais sem intermediários. Mas a inclusão exige equilíbrio. Até onde a centralização é aceitável para alcançar escala? E como garantir que a tecnologia sirva às pessoas e não apenas às corporações? O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos agora analisar o papel da XLM no mercado das criptomoedas como um todo. Hoje, nos dias atuais, o mercado de cripto está mais competitivo do que nunca. O Bitcoin domina como uma reserva de valor com uma capitalização de mercado de 1,5 trilhões, segundo dados recentes. A Ethereum lidera em contratos inteligentes e finanças descentralizadas com 500 bilhões. Mas onde a Stellar se encaixa? A XLM, com uma capitalização de 5 bilhões de dólares, não compete diretamente com esses gigantes. Ela ocupa um nicho único, pagamentos transfronteiriços e inclusão financeira. Diferente de muitas altcoins especulativas que surgem e desaparecem, a Stellar tem uma visão social clara. Ela foi projetada para ser uma moeda ponte, não um ativo de especulação, com um fornecimento inicial de 100 bilhões de XLM, reduzido para 50 bilhões em 2019, após uma queima de tokens aprovada pela comunidade. Um exemplo disso é o programa de airdrops da SDF. Entre 2019 e 2022, 2 bilhões de XLM foram distribuídos para comunidades carentes na América Latina, África e Ásia, permitindo que pessoas acessassem serviços financeiros pela primeira vez. Em 2020, a SDF fez um airdrop de 500 bilhões de XLM para trabalhadores informais no Brasil, ajudando-os a pagar contas durante a pandemia. Além disso, a Stellar está se beneficiando de uma tendência crescente, a tokenização de ativos reais. Agora, em 2025, empresas na Europa estão usando a Stellar para tokenizar moedas locais, como o euro digital e até mesmo ativos como ouro e propriedades, segundo discussões recentes no X.
Isso posiciona a XLM como um facilitador de economias híbridas, onde moedas tradicionais e digitais coexistem. E a conformidade com a ISO 20022 também dá à Stellar uma vantagem estratégica. Esse padrão, que já foi adotado por mais de 70 países, permite que a Stellar se integre diretamente a sistemas financeiros tradicionais, como o SWIFT, e facilita a sua adoção por bancos centrais que desenvolvem CBDCs. Em 2024, a Ripple tornou-se oficialmente membro da ISO 20022, mas a Stellar também é reconhecido como compatível, o que posiciona como um concorrente direto para projetos de moedas digitais globais. Essa interoperabilidade é crucial. Em um mundo onde 27% dos bancos já são compatíveis com a ISO 20022, segundo o relatório da Deutsche Bank de 2024, e todos devem estar até novembro de 2025, a Stellar está pronta para ser uma ponte entre o velho e o novo sistema financeiro. Mas a Stellar também precisa se adaptar. A ascensão de CBDCs pode ser uma ameaça, já que governos podem preferir soluções próprias em vez de redes descentralizadas. O que diferencia a Stellar é o seu foco em comunidades marginalizadas, e isso pode ser sua maior força. Chegamos à parte mais empolgante, o futuro da Stellar. Analistas de mercado, como a Crypto Insights, prevê que até 2027 a capitalização da XLM pode alcançar 15 bilhões, triplicando seu valor atual de 5 bilhões. E essa projeção é impulsionada por parcerias com governos e empresas. Por exemplo, em março de 2025, o Banco Central das Filipinas anunciou um piloto para usar a Stellar como base de sua moeda digital, o peso digital. E nos dias atuais, esse projeto já processou mais de 10 milhões em transações experimentais, segundo usuários no X. Esse tipo de adoção pode transformar a Stellar na espinha dorsal de economias emergentes. Imagine um Brasil ou uma Nigéria usando a XLM para conectar milhões de cidadãos ao sistema financeiro global sem depender de bancos tradicionais. Mas o caminho não será fácil. Para escalar a bilhões de transações diárias, a Stellar precisa melhorar sua infraestrutura. Hoje, ela processa 1.000 transações por segundo, mas o SWIFT, mesmo com a ISO 20022, lida com milhões por dia. Aumentar a capacidade de nós e reduzir a latência será essencial. Além disso, a comunidade está exigindo maior descentralização. Em 2025, discussões no X mostram usuários pedindo à SDF liberar mais nós independentes e distribuir controle da rede. Essa pressão é crucial, assim como no Bitcoin, onde consenso coletivo molda o protocolo, na Stellar, a voz dos usuários pode definir o seu futuro. Outra tendência que pode impactar a Stellar é a inteligência artificial. Projetos estão usando IA para otimizar quórums no SCP, aumentando a eficiência em 20%, segundo relatórios recentes. E a integração com CBDCs pode ser um divisor de águas. Em 2024, a Stellar foi usada em um piloto na África do Sul para uma versão digital do Rand, processando 5 milhões em transações. A Stellar também está se beneficiando de parcerias inovadoras. Em 2023, a Mercado Bitcoin, maior plataforma de criptomoedas da América Latina, usou a Stellar para criar o MBRL, uma stablecoin atrelada ao real brasileiro. E esse projeto, desenvolvido com a Cheesecake Labs, simplificou a emissão de ativos digitais e atraiu mais de 100 mil usuários em seu primeiro ano. Esses avanços mostram que a Stellar está pronta para liderar, mas precisa continuar evoluindo. E o que você acha? A Stellar pode ser o futuro dos pagamentos globais ou precisa de mais tempo para amadurecer? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A Stellar é um convite para sonharmos com um sistema financeiro mais humano e para agirmos para essa construção. Ela nos mostra que a tecnologia
quando usada com propósito, pode unir o mundo, derrubar barreiras e criar oportunidades para todos. Então, qual que é o seu sonho para o futuro do dinheiro? E chegamos ao fim dessa jornada épica. E que viagem, né? A Stellar, ou XLM, é mais que uma criptomoeda. É uma estrela brilhante nos guiando para um futuro financeiro inclusivo, onde as barreiras caem e as oportunidades se multiplicam. Hoje nós exploramos sua origem, sua tecnologia inovadora, sua conformidade com a ISO 20022, os impactos transformadores, os desafios, seu papel no mercado cripto e o que ela representa para a humanidade. Agora eu quero ouvir de você. Como que a Stellar pode transformar a sua vida? O que você acha do seu potencial para mudar o mundo? Deixa aqui no comentário, a sua voz é essencial. E curte esse vídeo, compartilhe com amigos que precisam conhecer essa revolução e se inscreva no canal para mais conteúdos profundos sobre o mundo cripto com clareza e verdade. Na descrição você vai encontrar o link para entrar no meu grupo VIP e os links das principais corretoras e bancos que eu utilizo. O futuro dos pagamentos está brilhando e você pode ser a luz que o ilumina. Vamos construir esse legado juntos. Lembre-se, quem sai na frente bebe água limpa. Até o próximo vídeo.